Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Não sei se você já é inscrito no nosso canal, caso não seja, se inscreva. Ao ouvir essa meditação, deixe aí o seu comentário, a sua curtida, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Isso sempre é muito importante para a firmeza do nosso canal e a continuidade do nosso trabalho. Muito obrigada. O Evangelho de hoje está em João capítulo 7, de 1 a 2, versículo 10 e depois de 25 a 30. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia, evitava andar pela Judéia porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconhecem que ele é o Messias? Mas este, nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então, queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje trata de um tema muito presente em todo o Evangelho de São João, o tema da identidade de Jesus. Nós escutamos recentemente Jesus falar que quem dá testemunho dele é o Pai, as obras, as Escrituras, João Batista. Ele mesmo não dá testemunho de si, mas ele sabe quem ele é. Ele é o Filho de Deus. E essa descoberta é a que precisa ser feita para conhecer verdadeiramente quem é Jesus. Não um Messias social, político, mas de fato um Messias salvador da humanidade. Primeira informação que o Evangelho dá é que Jesus sai da Galileia e evitava passar pela Judeia, mas chegou então à festa das tendas. Uma curiosidade, existia em Israel 3 festas, 3 grandes festas, nas quais os judeus geralmente faziam peregrinações até Jerusalém, que era o centro da vida do povo judeu, centro religioso e político. A festa da Páscoa, a festa de Pentecostes, ou também chamada festa das semanas ou das colheitas, porque nela começavam as colheitas, eram próprias de Israel. Por fim, a festa das tendas, ou chamada também das cabanas, dos tabernáculos. Essas eram festas que os judeus faziam peregrinações para ir para Jerusalém. Nos primeiros versículos do texto mostra os familiares de Jesus indo, mas ele indo como que às escondidas. Nisso aí a gente já pode perceber que Jesus, de certa forma, já estava prevendo o que estava acontecendo. Já começava a ficar mais explícita a perseguição a ele. Mas o que é curioso, na prudência que o Senhor tem de não se expor a um risco que não era chegada ainda a sua hora, como vai dizer o texto. No entanto, nos versículos posteriores, nós já o vemos no templo abertamente falando em público. É interessante, né? Eu fiquei pensando quando eu escutava isso, que aquilo que é a nossa missão, que é a nossa vida, a gente não consegue conter. Jesus não estava preocupado em preservar a sua vida, ele estava preocupado em realizar a sua missão, a vontade do Pai. A prudência não era por medo, era simplesmente para que fosse realizado o plano do Pai no seu devido tempo. E a questão que as pessoas fazem é:
Estavam tentando prendê-lo, por que agora não fazem nada? Será que estão pensando que ele é o Messias? Mas a gente sabe de onde é. O Messias nós não sabemos de onde é. E de fato, nessa palavra já está realmente a realidade dos judeus. Eles não sabem de fato quem era Jesus. Eles não sabiam de onde ele vinha. A sua origem verdadeira não era neste mundo. Que nós podemos refletir para a nossa vida a partir disso. Prudência sim, medo não. Hoje isso me salta ao coração. Prudência sim, medo não. Jesus teve prudência, mas não deixou que a prudência se tornasse ou fosse uma justificativa para um medo. E quantas vezes nós pensamos também em realizar coisas na nossa vida e protelamos em nome de uma prudência que nunca se arrisca. A vida é cheia de riscos. Fazer a vontade de Deus tem um risco. E quando nós pensamos demais em nós, pensamos demais em nos preservar, a gente acaba por não viver. Jesus teve prudência, mas não teve medo. Ele enfrentou as situações, ele foi para onde ele deveria estar. Na hora que o medo estiver lhe paralisando e lhe impedindo de dar os passos da vontade de Deus em sua vida, você deve pensar. Porque a prudência é reflexão, é evitar o desnecessário, mas é enfrentar o que é necessário. O que é necessário na sua vida hoje e que está sendo paralisado talvez pelo medo. Saiba de uma coisa, nossa vida está nas mãos de Deus. Isso é uma fé que a gente deve ter. Jesus entregou sua vida na hora certa, na hora da vontade de Deus, no sacrifício da cruz. Sua vida, minha vida está nas mãos de Deus. Se nós estamos com a reta intenção de fazer o justo, de fazer o certo, sabe, a gente tem que seguir e confiar que as coisas acontecerão no tempo de Deus. Então, para que tanto medo? Ficou muito agravado essa realidade do medo, por exemplo, de se expor, de sair. E muitas vezes isso tem muito mais na realidade da vida da igreja do que na realidade social. Muita gente já se expõe em ambientes sociais, em festas sociais, mas às vezes para as coisas que são da igreja tem um medo paralisante. A pandemia imprimiu muito medo na gente, mas a gente precisa pedir a Deus a graça de não deixar que os nossos medos nos paralisem. Assim foi na vida de Jesus. Ele soube viver com prudência, mas ele precisou ir para o centro da vida e dizer quem ele era, a vontade do Pai. Seja assim também em nossa vida. Vamos rezar? Senhor, nós te pedimos a tua coragem, a coragem que o Senhor teve de enfrentar as situações mais difíceis da sua vida, sabendo usar da prudência, mas não deixando que ela se transformasse em medo, em covardia. Ajudai-nos a enfrentar a nossa vida com seus desafios, ajudar-nos a realizar os planos teus nas nossas vidas. É o que nós te pedimos hoje. Prudência e sabedoria. Mas nunca, Senhor, o medo. Que a força da sabedoria nos dê a condição do discernimento na hora de parar, na hora de seguir. Que seja graça tua em nossa vida. Dai-nos uma fé muito forte de que a nossa vida está nas tuas mãos, que a nossa segurança está nas tuas mãos. Devemos sim, Senhor, fazermos a nossa parte, mas nunca deixar que o medo nos paralise quando precisamos nos arriscar para fazer a tua vontade. Que a tua bênção nos dê sempre o discernimento e a sabedoria, e em tudo a paz. Amém. Fique com essa palavra para hoje. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Que nada e ninguém ponha a mão na sua vida. Tudo se realize na hora de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.